livro que vem logo antes de Salmos. Se você tiver dificuldades aí para achar, você tenta abrir a Bíblia no meio da Bíblia, e volta um pouquinho. Antes de Salmos tem o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura, versículos de 1 a 12, neste momento. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, e cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Deus amado, abre nossas mentes e corações para esta reflexão, que possamos, ó Deus, ser enriquecidos com as verdades da Tua Palavra, com as lições que podem ser retiradas de um texto tão rico, tão maravilhoso como é o livro de Jó. Em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor cresça, que o pastor diminua para a Tua glória. Amém. Então, na última mensagem, nós estivemos introduzindo o livro de Jó. Fizemos algumas considerações iniciais, estivemos construindo um plano de fundo para que você pudesse entender este livro. Vimos que o livro de Jó é provavelmente o livro mais antigo da Bíblia. Ele não fala da história mais antiga. A história mais antiga é a história da criação, que nós encontramos em Gênesis, mas ele provavelmente é o livro mais antigo. Jó foi um personagem literal. Ele realmente existiu. Por que é importante trazer esta ênfase? Porque tenho notado alguns líderes e pastores de alguns movimentos afirmando que Jó não foi um personagem real, por causa da literatura poética do livro de Jó. Mas nós vimos que
que o livro do profeta Ezequiel cita pelo menos 2 vezes a Jó. O livro cita Noé, o livro cita Daniel e o livro cita Jó. E sendo assim, nós estamos falando de 3 personagens que de fato existiram e eram exemplos de justiça. Aprendemos também que Jó não é meramente um livro histórico. Normalmente nós lemos o livro de Jó como se ele fosse um livro histórico. Mas a própria posição dele na Bíblia nos mostra que nós não estamos lidando com um livro meramente histórico. Ele está dentro daquela seção que nós conhecemos como os livros poéticos. Nós temos 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E Jó é classificado como poesia, como um livro poético. Nós classificamos a literatura de Jó como um drama poético. Por que esta classificação? Porque a parte inicial do livro, os 2 primeiros capítulos do livro de Jó, está lidando com uma narrativa, um discurso, e nós temos diálogos nesse discurso. E o último capítulo, capítulo 42, novamente nós temos uma narrativa. Do capítulo 3 até o capítulo 41, nós temos então toda a estrutura poética. Por isso, um livro drama poético. A poesia hebraica, nós não podemos ter ou cometer esse erro. Ela é diferente da poesia grego-romana, da poesia latina. Então, na nossa cultura, quando nós falamos de poesia, nós logo pensamos em uma música, nós logo pensamos em algo abstrato, que não é real. Mas a poesia hebraica está tratando com casos reais na vida do povo. Então a poesia hebraica era a estrutura literária para ensinar ética para o povo judeu. Então, como se ensinava um judeu a ser sábio, a agir de modo sábio através da literatura poética? Existe um livro que nós utilizamos bastante e fica muito claro que ele lida com a questão de estrutura ética. Um livro que está classificado também como poético. Que livro é esse? Provérbios. Nós vemos provérbios como máximas para ensinar a viver bem, ensinar um sábio. É um pai e uma mãe ensinando ao filho a ser sábio. Da mesma maneira, o livro de Jó, ele é um livro de sabedoria, que tem um propósito de ensinar a sabedoria. Isto é muito importante no livro de Salmo, no livro de Jó, me desculpem. No livro de Jó, a grande trama do livro está envolta a ensinar aqueles homens qual o caminho da sabedoria. Então o livro não está tratando diretamente com o problema do mal, e sim como nós lidamos com o mal, como nós lidamos com o sofrimento, como o sábio lida com o sofrimento, como aconselhar diante da grande dificuldade. Jó, então, ele é um desafio para nós, diante de cada personagem novo que aparece na trama. Nós vamos lendo e vão aparecendo novos personagens. E a pergunta que nós devemos nos fazer ao ler Jó, diante de cada novo personagem é: este personagem é sábio ou ele é tolo? Então, existem esses contrastes que o livro de Jó vai então estar nos ensinando, a partir do próprio Jó, a partir da esposa de Jó, a partir dos 4 amigos de Jó. Então, sempre nos questionando: eles agiram de maneira sábia ou de maneira tola? Porque o livro é classificado como um livro sapiencial, com o propósito de ensinar sabedoria. Então, abordando esta sessão que nós lemos hoje, lemos nessa noite, nós queremos chamar a sua atenção para um detalhe que já é conhecido da igreja. Um determinado pastor já pregou esse detalhe aqui, eu tenho certeza que ele já pregou. E ele classificou esse detalhe como uma espécie de efeito câmera.
Os irmãos talvez que me acompanharam aí na exposição que eu fiz de Apocalipse, se você não acompanhou, todas as mensagens estão disponíveis no YouTube. Você coloca lá no YouTube Igreja Batista Regular Canaã e você tem lá 2 anos de exposição no livro de Apocalipse que nós fizemos e pode acompanhar. Então eu falei desse efeito câmera. O que é isso, pastor? O que é esse negócio de efeito câmera? Você já viu alguém filmando uma cena? Então, se você colocar nas mãos de alguém uma filmadora, ele vai estar filmando determinados cenários, determinadas paisagens. O que acontece tanto no livro de Apocalipse quanto no livro de Jó é que em alguns momentos nós teremos uma ênfase na terra, em outros momentos uma ênfase no céu. A câmera estava filmando a terra, estava narrando para nós episódios da terra. Em outros momentos a câmera agora mudou de cenário, mudou de esfera e está agora filmando o céu. E esse movimento terra, céu, o que está acontecendo nos bastidores celestiais e nos bastidores terrenos é o que nós estamos chamando de efeito câmera. E nós vamos notar que este efeito da câmera filmando o céu, mostrando os bastidores celestiais e a terra, acontece também no livro de Jó. O livro de Jó então trata sobre 2 realidades, a realidade terrena e a realidade celestial. São 2 âmbitos diferentes, são 2 esferas diferentes, mas o que você não pode deixar de perceber é que o que acontece no céu interfere diretamente na terra, e o que acontece na terra interfere diretamente no céu. Muitas das vezes nós entendemos que existe a terra e aceitamos e compreendemos que existe o céu, mas nós temos dificuldade de no dia a dia, nos detalhes, na vida, no sofrimento, entender que os céus interferem na terra e que a terra está diretamente ligada com os céus. Onde vai acabar esta influência céu-terra e terra-céu? Novos céus e nova terra. Lá no finalzinho de Apocalipse você tem a unidade, a união entre céu e terra. E não vai mais existir essa tensão. Nós vamos estar na presença de Deus diante dessa união entre céu e terra. Mas isso só vai acontecer no futuro. Se você perceber, no capítulo 1 de Jó, dos versículos 1 a 5, nós temos então a tomada da cena terrena. Nós temos de maneira muito específica uma família sendo destacada. Uma família grande, por sinal. Um homem, uma mulher, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. E essa quantidade de filhos para o Antigo Testamento aponta que essa família era uma família muito abençoada. A prosperidade de Jó não está apenas nos seus bens materiais, que são inúmeros. A prosperidade de Jó, a bênção de Jó também está na sua família. Filhos no Antigo Testamento, quantidade de filhos, são bênçãos grandiosas. Do versículo 6 ao versículo 12, o que nós temos? Nós temos agora uma tomada dos céus. Então agora nós temos um diálogo acontecendo entre Deus e Satanás, um encontro que para nós é meio que enigmático esse encontro, mas é isto que está sendo narrado, é isto que está sendo dito para nós, aí dos versículos 6 a 12, os bastidores celestiais estão sendo revelados. É interessante perceber que a história de Jó só faz sentido porque Deus nos revelou o que estava acontecendo no céu. Se você estivesse na época de Jó, sem ter este conhecimento que nós temos revelado hoje nas Escrituras, você não teria como ter um entendimento maior e melhor a respeito do livro de Jó. Então o livro de Jó, a chave para entender o livro de Jó, está nessa dualidade céu e terra, e a partir disso nós podemos entender e compreender melhor o livro. Os primeiros versos de Jó aí nos falam um pouco do seu caráter, da sua integridade, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
E nós vimos na mensagem passada que estas características de Jó são mencionadas nos 2 primeiros capítulos pelo menos 3 vezes. E quando nós temos uma repetição acontecendo, é sinal de ênfase sobre o caráter de Jó. Então nós temos aqui o caráter de Jó sendo destacado, mais destacado do que as suas riquezas, mais destacado do que os seus filhos, porque a repetição, o foco está sobre a sua identidade em Deus. O que temos então nesses primeiros versos de Jó é que enquanto a vida de um homem justo está acontecendo neste mundo, existe um episódio também acontecendo nos céus, episódio este que Jó não é capaz de enxergar. Deus então nos revela esses acontecimentos. Nós temos aqui uma espécie de vidas paralelas, estão notando aqui? Então está acontecendo as coisas na terra e estão acontecendo coisas nos céus. Porque Deus nos revela estes acontecimentos celestiais? Por que Deus nos revela que existe toda uma história também além dos nossos olhos, que nós não conseguimos enxergar, que nós não podemos ver? O propósito do livro é nos tornar sábios. Este é o propósito do livro de Jó. Por isso que Jó é um livro sapiencial. Ele deseja que nós terminemos essa série mais sábios, aprendendo a lidar com a vida, com o sofrimento de uma outra maneira. E nós só seremos sábios, de acordo com o livro de Jó, quando nós entendermos e aprendermos a considerar que existe uma outra realidade, com motivações, com razões que nem sempre nos são reveladas, que os nossos olhos não podem perceber. O sábio é aquele que contempla e que entende que os céus influenciam diretamente na terra. Jó nos deixa cônscios, cientes desta realidade celestial, que nós temos a tendência de esquecer tão facilmente com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. Quantas vezes nós estamos cuidando dos nossos filhos e esquecemos então desta realidade celestial influenciando a terra? Estamos no trabalho e nós esquecemos desta realidade. Acontece algo em nossa vida e logo nós queremos uma razão natural, física, para explicar tudo o que acontece. E normalmente não levamos em consideração os bastidores celestiais. Então Jó deseja nos despertar que o sábio sempre leva em consideração os planos de Deus, mesmo que nós não consigamos enxergar e perceber, mas o plano de Deus está acontecendo. Não podemos acreditar que a vida se restringe apenas àquilo que nós podemos ver e que nós podemos tocar. Usando a linguagem de Salomão, também em outro livro de sabedoria, não podemos acreditar que essa vida se restringe ao que acontece debaixo do sol. O livro de Jó nos alerta que tudo o que acontece aqui debaixo do sol é apenas uma parcela da vida. Existe muito mais que você não pode ver. A presença de Deus está aqui conosco hoje. Deus está conosco, mas nós não conseguimos perceber com os nossos olhos físicos. Mas é por isso que nós cantamos, adoramos, louvamos. É por isso que uma igreja precisa ser reverente. Por quê? Porque mais que os nossos olhos não vejam, Deus está aqui. Você está tendo uma experiência essa noite diretamente com Deus e sua palavra. Deus é presente, Deus é real. E temos que entender que Ele está agindo diretamente no nosso meio, na nossa realidade. Uma pergunta importante que precisa ser feita para todo aquele que lê Jó, que estuda Jó, é: Jó foi informado em algum momento no livro do que estava acontecendo no céu? Você que já leu Jó algumas vezes, uma vez, você notou em algum momento Jó sendo informado do que acontecia no céu? Você encontra essa informação sendo dada em algum versículo do livro? Jó ficou sabendo, sequer suspeitou deste encontro entre Deus e Satanás? Não. Jó não sabia.
a vida dele acontecia na terra, existia eventos acontecendo no céu, mas Jó só conseguia ver as questões terrenas. E os amigos de Jó souberam? Somos informados de que eles sabiam que estava tendo um diálogo entre Deus e Satanás no céu? Não. Então, o que Jó e os seus amigos estão discutindo durante a maior parte do livro? Nós encontramos 37 capítulos de discussão sobre Deus, sobre o mal, sobre as circunstâncias. O que eles estão discutindo? Se eles de fato não sabiam aquilo que estava acontecendo. O que eles estão tentando fazer? O que nós encontramos no livro de Jó são pessoas tentando achar uma resposta lógica, natural, coerente, que satisfaça a nossa mente para aquilo que estava acontecendo com a vida de Jó. E muitas das vezes, respostas fáceis. Por exemplo, acusar Jó de pecado. Então, Jó, o que está acontecendo na sua vida é pecado. Nós nunca ouvimos estas acusações rápidas, né? De vez em quando aparece, né? Alguém simplesmente ligando consequências e efeitos na nossa vida a pecados, a erros, a falhas. Sim, falhas e erros muitas das vezes trazem na esteira consequências e pecados, mas se nós não sabemos se os nossos pecados estão diretamente ligados àquilo que está acontecendo, não podemos afirmar. Então o que Jó está aqui nos alertando, o que Jó está nos mostrando, é que ele estava passando por tudo aquilo, ele e seus amigos não sabiam. Eles estavam tentando entender, é uma tentativa humana de entender algo divino, o plano divino. É uma teologia que é construída a partir das nossas experiências. É uma teologia que nós normalmente classificamos como uma teologia construída a partir da natureza, de baixo para cima. E toda a teologia deve ser construída de cima para baixo, a partir da revelação de Deus, e não a partir dos nossos achismos, daquilo que nós achamos que está acontecendo. Logicamente que uma teologia construída a partir de nós mesmos não vai dar certo. É o que nós estamos notando no livro de Jó. Falar de Deus sem que Deus se revele, falar de Deus a não ser por meio das informações que o próprio Deus nos deu, é sempre cair em erro, é sempre cair em equívoco. Nós precisamos construir uma teologia sólida a partir da revelação de Deus. Infelizmente, no meio evangélico, nós estamos repletos de ideias que partem de homens, de pessoas até bem intencionadas, mas não partindo de Deus, acaba em equívocos, erros, frustrações, decepções e danos na nossa vida, porque criamos expectativas erradas. Nós precisamos, na teologia, partir daquilo que está revelado. E o que isto nos mostra? Nos mostra a importância de dominar as Escrituras, de conhecer Bíblia, de estudar a Palavra de Deus, de ler, de entender, de se esforçar, de investir cada dia mais em materiais, livros, pregações, exposições, para que nós cresçamos no conhecimento do Senhor e tenhamos uma teologia coerente, uma teologia sólida, que no momento da dificuldade consiga nos manter de pé. Porque o que acontece normalmente com teologias rasas, superficiais, é que quando nós mais precisamos, nós não temos nada, não temos substância, não temos solidez. Por isso partimos das verdades reveladas, por mais difíceis que elas sejam de serem depuradas em nossa mente, mas é a partir da revelação que tudo se explica. Está claro no livro de Jó, não é informado em nenhum momento os bastidores celestiais. Está claro que os bastidores estão ocultos. Nem mesmo no final do livro nós teremos todas as respostas que nós queremos. Nós, como começamos a ler o livro de Jó,
criamos muitas expectativas. Deixe-me te dizer de antemão, muitas vão ser frustradas. Porque o próprio Jó aprendeu, cresceu, amadureceu, mas não obteve todas as respostas. O que falta de conhecimento, diz Jó, sobre o que acontece no céu, acaba nos instruindo. O que este silêncio de Deus, quando algo está acontecendo na minha vida, como estava acontecendo com Jó, nos ensina? Jó, evidenciando que não conhecia o que acontecia no céu, está trazendo uma lição para nós. Primeiro, nós nunca podemos esquecer que as questões celestiais, o que acontece no céu, interfere diretamente na terra. Eu quero firmar essa verdade no teu coração e na tua mente. Eu quero que amanhã, quando você for trabalhar, você lembre que o que acontece nos céus interfere na sua vida diretamente. E que você não esqueça disso. Facilmente esquecemos ou não levamos em consideração os céus nas nossas decisões quando algo acontece. Nós acabamos caindo nos mesmos erros dos amigos de Jó, como nós vamos notar. Construímos essa teologia que busca e visa dar respostas para todas as situações, dilemas, tribulações. Se houve uma morte, eu procuro uma resposta. Se houve um acidente, eu sempre levanto um porquê. Estou sempre buscando dar respostas razoáveis a tudo que acontece. E o livro de Jó nos ensina que nós somos limitados. Nunca esqueça que o sábio, segundo o livro de Jó, é aquele que não busca respostas apenas na terra, mas que entende que precisa olhar para os céus, que não afunda a sua cabeça como um avestruz na terra, mas que levanta os seus olhos para Deus, entendendo que existe muito mais que não nos foi revelado. Não esqueça que nós não estamos sozinhos, largados, abandonados no universo. Existe uma realidade invisível que afeta a terra, que afeta a sua vida. Os céus e a terra não estão desligados, não estão desconectados. Cuidado com esse erro. O segundo detalhe que quero chamar a atenção, e estou enfatizando para que você não possa esquecer, nem sempre nós somos informados do que está acontecendo nos bastidores celestiais. São duas verdades. Uma, existe um bastidor celestial. Duas, você não sabe o que está acontecendo nos bastidores celestiais. Precisamos acabar com essa síndrome que todos nós temos de divindade. Nós não somos Deus. Você não é Deus. E sendo assim, você não sabe todas as coisas. Desista enquanto é tempo. Você vai se frustrar. Você vai quebrar a cara. Vai se decepcionar. Porque você não vai conseguir saber todas as coisas. Porque o atributo da onisciência, daquele que sabe todas as coisas, não é comunicado aos homens. É restrito a Deus. Devemos desistir de querer ser Deus em muitos momentos. Nós não conseguimos nem conseguiremos entender tudo o que acontece, porque muitas coisas estão fora do nosso alcance. Jó também não soube, nós também não iremos saber. Existem fatos e verdades que Deus, preste bem atenção, Deus em sua soberania resolveu não revelar a ninguém. Existem fatos e verdades sobre a sua vida, sobre a minha vida, que Deus revelou ou desejou não revelar. Deus pode fazer isso? Eu não aceito não. Eu não aceito. Faço o bico, bato o pé, igual um menino birrento. Eu não aceito que Deus tenha uma verdade que Ele não me revele. É melhor começar a aceitar. Porque você vai andar, caminhar, e Deus só revela se Ele quiser. Isso se chama
soberania de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre os atos naturais, sobre tudo o que acontece nesta vida. Deus é soberano. E nós vamos notar que até mesmo sobre Satanás, Deus é soberano. É isso que nós precisamos entender com o livro de Jó. Nós não conseguimos entender tudo o que acontece. Existem fatos que não nos foram revelados. Não somos muito privilegiados por não saber muito da nossa história, mas temos o privilégio de já começar a história de Jó sabendo dos bastidores celestiais. Não é verdade? O próprio Jó não sabia. E nós já começamos lendo o livro com uma informação que Jó não tinha. Isso é um grande privilégio. Qual o propósito dessa informação para mim e para você? Que nós sejamos sábios. Este livro foi escrito para que nós não possamos cair no mesmo erro destes homens que não tinham essas informações. E o que eu faço quando não tiver essas informações? Você começa a lembrar que existem verdades que não foram reveladas a você, e que existe toda uma esfera celestial, onde aquilo que acontece nessa esfera celestial tem influência direta na terra. Se foi Jó quem escreveu este livro que tem o seu nome, ele só soube de toda a trama da sua história muito tempo depois de tudo o que tinha acontecido. Irmãos, muitas situações que nós passamos, dificuldades, tribulações, podem ter razões bem maiores e bem mais profundas do que nós imaginamos. Escute isso com atenção. Muitos problemas, dificuldades, lutas, sofrimentos que nós passamos podem ter razões muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Não seja simplista com o cristianismo. O cristianismo, de fato, é muito profundo. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele nos alerta a não ter um cristianismo água com açúcar. O cristianismo é profundo, gera crises, lutas. Cuidado, se teu cristianismo tem todas as respostas bem prontinhas, todas as respostas cômodas, fáceis, cuidado, provavelmente você não está vivendo o cristianismo. É uma outra coisa que você criou, mas não é cristianismo. Normalmente nós buscamos uma razão para o nosso sofrimento, para o nosso problema na terra, no próximo, num familiar. Mas Jó mostra que tudo o que aconteceu, toda essa trama na vida desse personagem, só se explica por razões celestiais. Não se explica de outra maneira. Nós poderíamos chamar todos os psicólogos que moram em Juazeiro do Norte, todos, junta aqui todos os psicólogos de um lado, os psiquiatras de outro, colocam um divã no meio, para que eles possam dar a solução. Eles vão rodar, e eles não vão saber. Por quê? Porque Deus precisa revelar o que está acontecendo nos bastidores celestiais. Nós não conseguimos resolver o problema do ser humano, da vida do ser humano, explicar situações apenas com informações terrenas. Cuidado com esta ilusão. Nós precisamos conhecer e entender o caráter amoroso de Deus, sabermos que Ele não nos conta aquilo que é melhor para nós. Não temos o direito de questionar a Deus. Se você está aqui essa noite e tem questionado a Deus, se arrependa. Deus está te dando uma oportunidade essa noite. Se arrependa. Pare de questionar a Deus. Questione qualquer outro. Questione você mesmo. Questione os seus atos. Me questione. Questione as pessoas que estão ao seu redor. Mas nunca questione a Deus, porque Ele é Deus. Nós somos criaturas. Ele é Criador. Nós somos limitados. Ele é infinito. Cuidado em ser rápido em criticar a Deus. Cuidado.
nós não sabemos os motivos do que está acontecendo em nossas vidas. O livro de Jó nos ensina que a reação do sábio diante do mal conta com alguns passos. Primeira coisa é que precisamos lembrar que existem mais razões e mais informações do que a nossa pequena e finita razão natural pode perceber. Pense e reflita nisso. Não precisamos entrar em desespero no momento do sofrimento, do luto, da dificuldade. Não precisamos buscar razões. É por isso que quando nós estamos passando por uma situação tão difícil, muito difícil, as pessoas que chegam ao nosso redor não conseguem nos comunicar muitas verdades, já notaram? Se você tem anos de crente e você está passando por uma luta e uma grande dificuldade, alguém que chega para te consolar na dificuldade, ele vai dizer tudo que você já sabe. E aí você diz, o que adiantou vir falar comigo? Falar tudo que eu já sei. Não me deu nenhuma novidade. É verdade. Por quê? Porque eu também sou finito. E eu chego para você tentando resolver seus problemas, mas eu parto da minha finitude. E o que nós mais podemos e devemos fazer é entender o projeto de Deus e muitas das vezes nos calar, como nós vamos aprender com o livro de Jó. Não precisamos buscar desesperadamente uma razão para tudo, algo que esteja no padrão, que tenha causa e efeito. Por exemplo, tentar buscar um pecado no passado para explicar o sofrimento do presente. Por que você está sofrendo hoje? Ah, não, foi porque teu pai fez isso contigo lá quando tu tinha 1 ano e meio. Aí traumatizou, e aí hoje tu é traumatizado. Aí a resposta está aí. Aí vamos fazer agora uma análise, vamos voltar atrás, lá 30 anos da tua vida, para quando tu tinha 1 ano e meio, resolver o problema, resolve tua vida. Isso é ilusão. Muitos dos nossos problemas não estão na terra. Muitas das vezes, tratamento psicológico e até tratamentos de aconselhamento que existem em algumas das nossas igrejas é um tratamento meramente humano. Não leve em consideração a Deus, os planos de Deus. E nós precisamos atentar para esse tipo de aconselhamento, porque as coisas não são simples e fáceis de explicar. Lembre-se sempre que não temos acesso aos bastidores celestiais. Talvez você já tenha ficado se perguntando em algum momento: por que, Senhor? Por que comigo? Por que eu? Por que, Senhor? Tenho tentado te agradar, tenho tentado te servir, tenho feito o meu melhor, porque eu, Senhor? Eu não entendo, não faz sentido. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez ninguém que esteja ao teu redor consiga te explicar. Ninguém. Porque em alguns momentos esta resposta está restrita a Deus, e Deus não revelou a ninguém. Se o céu está fechado, não adianta tentar buscar respostas na terra. Eu gosto muito de um exemplo de fé que foi encontrado numa parede de um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Nela, um prisioneiro gravou na parede as seguintes palavras: acredito no sol, mesmo quando ele não brilha. Acredito no amor, mesmo quando ele não é demonstrado. Acredito em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Acredito em Deus, mesmo quando eu não obtenho todas as respostas para a minha vida. Os versículos 6 a 12 tratam desta realidade celestial. Vamos rapidamente fazer essa abordagem aqui. O que nós encontramos do versículo 6 a 12 é uma espécie de encontro que gerou uma conversa, um diálogo entre Deus e seus anjos. Nota aí o versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esta expressão, filhos de Deus, é um termo muito rico na Bíblia. Então, não dá simplesmente para você dar o mesmo significado em todas as passagens que aparecem.
Existem vários sentidos, existem vários livros trabalhando esta ideia de filhos de Deus. Pode se referir a Israel, pode se referir a governantes, a juízes, reis, pode se referir ao povo de Deus como um todo, pode se referir aos crentes do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus foi chamado de Filho de Deus. Os anjos recebem também essa nomenclatura, filhos de Deus. Eu entendo que no livro de Jó nós estamos lidando com essa interface céu-terra, é esse efeito. E sendo assim, nós temos aqui os filhos de Deus, entendo que como anjos. E faz sentido porque o próprio Satanás está ali na presença de Deus. O diálogo é muito interessante. O diálogo, ele vai começar com uma proposta do próprio Deus. Note que não é Satanás que fala com Deus. Satanás entra na presença de Deus e é Deus que puxa papo com Satanás. Ficou esquisito, né, essa frase, né? Mas é isso que está acontecendo. É Deus que vai agora conversar com ele, chamar ele para uma conversa. Olha o que diz o versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então nós temos aí Deus fazendo uma pergunta a Satanás. Nem todas as vezes que Deus faz pergunta é porque Deus não sabe. Concorda? Então nós temos o que chamamos de perguntas retóricas. Deus sabe a resposta, mas Ele quer ouvir da boca de Satanás. É a mesma ideia. Deus conhece as nossas orações antes mesmo de orarmos, mas Ele quer que nós oremos. Então Ele pergunta aqui para Satanás, para que Satanás possa responder. E Satanás então vai responder aí para Deus. Deus vai perguntar: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Um vagabundo inveterado, né? Você fica passear, rodando a terra, né? Fica dizendo: cadê o trabalho dele? Não, esse é o trabalho dele, né? Rodear, essa expressão rodear e passear por ela traz a ideia de estar vigiando, de estar olhando, de estar observando todas as coisas. Sabe um turista? Alguém que nunca veio a Juazeiro do Norte. O irmão Hugo vai fazer uma viagem agora, né? E qual é lá o país, irmão? Vai para a Romênia. E ele vai lembrar de mim nessa mensagem. Quando ele chegar lá, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, sabe o que é? Não é que você é Satanás, não. Você vai rodear a terra e passear por ela, né? Você vai olhar para as coisas, você vai estar admirado, olhando, vendo como é que a cultura funciona, como é que as coisas funcionam. Então é isso que um turista faz. Ele conhece a cidade, ele vai entender o que é que está acontecendo. Então essa descrição aqui para Satanás é justamente essa, de ele estar olhando, ele está vendo. Isto explica a pergunta de Deus. Já que você estava olhando, turistando, passeando, então Deus faz uma pergunta para ele no versículo 8. Já que você está vendo todas as coisas, será que você observou o meu servo Jó? Olha que pergunta interessante, né? Você não está passeando e vendo todas as coisas? Pois tem algo que você deveria ter visto. Tem algo que não poderia ter passado despercebido por você. Um homem na terra, um homem chamado Jó. Mas não é qualquer homem, é o meu servo. É um servo meu. E Deus está dizendo, não é Jó que está dizendo, eu sou servo de Deus. É Deus que está dizendo, ele é meu servo. Observaste o meu servo Jó? A ideia é mais ou menos a seguinte: se você está rodeando, passeando, observando, você deve ter notado alguém diferente. E o versículo 8 vai nos dar aqui algumas características de por que Jó era diferente. E aí nós temos essas 4 características, que é praticamente uma característica integral. Está aqui descrevendo toda a vida de Jó. Homem íntegro. Integridade tem a ver com o que você é quando ninguém está te vendo. Você é íntegro. Você não é justo apenas na frente das pessoas. Quando você está na frente do computador,
Você entende? Deus está me vendo, e é Deus que está dizendo, ele é um homem íntegro. A retidão tem a ver com o que as pessoas nos veem. Reto diante das pessoas, tem um testemunho das pessoas. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que deliberadamente se afasta do mal. Ele tomou uma decisão no seu coração, não compartilhar do mal, não compactuar com o mal. Este é Jó. Viste o meu servo Jó? Deveria ter visto, porque ele é diferente de tudo que há na terra. E o texto ainda diz, ninguém há na terra semelhante a ele. Você está passeando aonde? Rodeando e passeando na terra. Pois existe na terra um homem diferente de tudo e de todos. Você deveria ter percebido. Eu gosto muito desse texto. Porque Deus parece ter prazer em falar de Jó. Não é isso que nós notamos, né? Parece que Deus tem prazer em falar do seu servo. É meu servo, íntegro, reto, temente, se desvia do mal. Deus não deixa que Jó passe despercebido por Satanás. É Deus, e aqui é interessantíssimo e curioso, é o próprio Deus quem dirige os olhos do diabo para Jó. Deus quer que Satanás olhe para Jó. Já pensou nisso? Você talvez todos os dias diga, nem olhe para mim, Satanás, nem olhe para mim. Passa de longe. E Deus pode estar dizendo, olha para a vida dela. Eu quero que você olhe para a vida dela. Satanás está fazendo o quê? Estou rodeando e passeando. Opa, eu quero que você olhe para a vida dele, dela, dele. E aqui eu poderia citar o nome de cada um de vocês. Coloque o seu nome no lugar de Jó. Olhe para a vida dela. Percebeu não, Satanás? Pois eu lhe chamo a atenção. Veja Jó. Não deixe Jó despercebido não. Olhe para ele. Deus quer que Satanás olhe para a sua vida. Se você é uma mulher ou um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, é o próprio Deus que quer envergonhar Satanás com a sua vida. Ele quer que ele veja o seu comportamento, suas intenções, seu coração. Jó era como uma espécie de filho que o pai se alegra muito com ele. Onde o pai todo orgulhoso diz, está vendo meu filho? Passou no concurso. Está vendo meu filho? Olha para o meu filho. E Deus está dizendo para Satanás, olha para Jó. Viu, Satanás? Conhece Jó, Satanás? Vou te apresentar. Qual é a resposta de Satanás? Satanás já conhecia Jó. Deus está chamando a atenção de Satanás para Jó, mas Jó já conhecia Satanás. Satanás conhece todo homem e mulher íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se você é um crente sério, que ama a Deus, Satanás já te conhece e conhece muito bem. Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe quem você é. Olha os versículos 9 e 10. Olha a resposta aí de Satanás. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Esse debalde aqui é verdadeiramente. Verdadeiramente Jó teme a Deus? Será que é isso mesmo? Note que é a mesma estratégia desde o Éden, lembra? Lembra lá, Deus dá uma ordem para Adão e Eva, para que eles não pudessem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás vem e diz, é isto mesmo? Trazendo perguntas, trazendo os questionamentos, e aqui ele se levanta, porventura Jó realmente, verdadeiramente teme a Deus? Deus disse que ele temia ele? Disse. Satanás está questionando aqui a Deus. Olha a petulância do diabo. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Vamos parar e refletir nessa resposta de Satanás para Deus. Primeiramente, nós precisamos notar
que assim como Jó, se você é um servo, se você é uma serva, se desvia do mal, não é apenas Deus que te conhece. Lembre-se disso, o diabo te conhece. Ele te ronda também. Conhece muito bem a sua vida. Na verdade, essa resposta atrevida de Satanás para Deus deixa nas entrelinhas que o diabo conhece mais Jó do que o próprio Deus, notaram? Ele está dizendo, Jó é realmente assim? Olha que eu conheço Jó. Isso que o senhor está dizendo de Jó aí, tem suas dúvidas. Não funciona bem assim. Precisamos atentar aqui para esse quadro que está sendo levantado aqui. Qual a resposta de Satanás para Deus? O que ele afirma? Ele está dizendo para Deus, Deus, Jó não te ama. Jó não te ama de verdade. Satanás está afirmando que Deus é um iludido. Deus está falando de Jó, enchendo a boca para falar de Jó, e Satanás está dizendo, é ilusão de Deus. Já imaginou? Satanás está dizendo que Jó não estava interessado em Deus coisíssima nenhuma, mas apenas naquilo que Deus poderia dar. Tratava-se de um relacionamento meramente interesseiro. Satanás está dizendo, Jó é um interesseiro. O Senhor comprou o amor e a fidelidade de Jó. É isso que Satanás está acusando a Deus. Como se Satanás estivesse dizendo, desse jeito, qualquer um te adoraria. O Senhor cobriu ele de bens, deu tudo que ele precisava, mimou Jó. Então como é que ele não vai te servir? Isso é amor verdadeiro? É nada. É um amor interesseiro. Nota sarcasmo em Satanás. Satanás é o senhor do sarcasmo. É por isso que todo ateu é sarcástico. O Senhor promove um relacionamento apenas de barganha. É isso o que Jó está aqui sendo acusado, Deus sendo acusado por Satanás. O relacionamento do Senhor com Jó é tomar lá da cá. Só isso, negociata. Satanás está insinuando que de fato Jó não era um homem íntegro. O que mais me intriga ao falar desse livro é que normalmente nós falamos da paciência de Jó. Já ouviram várias vezes? Mas esse livro, ele exalta a paciência de Deus. Por quê? Diante de uma afronta dessa de Satanás, se eu fosse Deus, eu fuzilava ele na hora. Satanás está diante de Deus, questionando a Deus, dizendo para Deus, você comprou o amor dele, ele não te ama coisíssima nenhuma, e Deus pacientemente trata com Satanás. Eu fico olhando, eu fico dizendo, quem tem paciência? É Jó ou é Deus? Nessa história aqui, né? Satanás não para por aí, acusa Deus, acusa Jó, deixa claro que Jó não era um homem íntegro, coisíssima nenhuma. Jó não temia a Deus de verdade, não era amigo de Deus, era um fingido no seu relacionamento, era apenas uma espécie de negócio. Enquanto aquele relacionamento desse lucro com Deus, ele estaria então usufruindo. Satanás faz um desafio. Estende, porém, a mão, versículo 11, e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Toca nos bens de Jó, e veja se Jó vai continuar sendo esse homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Toca nos bens dele, toca na riqueza dele. Em outras palavras, nós estamos aqui diante da acusação de Satanás de que na realidade o Deus de Jó era o dinheiro.
Deus não adora a Deus por causa do caráter de Deus. Deus adora a Deus simplesmente por barganhas. Deus só te adora porque Ele está repleto e suprido de todas as coisas. Meus irmãos, eu quero trazer essa reflexão para você essa noite, fazer você pensar agora comigo, para encerrarmos a nossa mensagem. Eu quero que você pense no teu relacionamento com Deus. Deus apontando para a tua vida, Satanás te conhecendo. Será que você está com Deus só porque Deus tem te abençoado? Será que você está aqui na igreja essa noite só porque Deus te deu um carro, te deu uma casa própria, porque Deus permitiu que você juntasse alguns reais no banco, tem dinheiro na carteira, está com o cartão de crédito quitado, e isso já é lucro hoje em dia, né? Porque está todo mundo devendo, então... Será que você adora a Deus mera e simplesmente pelo que Deus te deu? Pelo que você tem? Será que você ama o dinheiro ou é a Deus? Se Deus tirasse tudo da tua vida hoje, será que você tem coragem de dizer na presença de Deus e para Deus, tira tudo se o Senhor quiser? Pode tirar, eu te amo, Senhor. Eu te amo verdadeiramente, falando de coração e sabendo que isso pode acontecer. Dizendo para Deus, eu te amo, meu Senhor. Eu te amo do fundo do meu peito, eu te amo do fundo do meu coração. Eu sou um homem íntegro, eu sou uma mulher íntegra, reto, temente a Deus. Eu não estou contigo só quando as coisas vão bem. Quantas pessoas abandonam a igreja quando as coisas não estão bem? Quantas pessoas abandonam a igreja quando perde seu emprego, quando perde o seu patrimônio? Meus amados irmãos, você que está aqui conosco essa noite, o nosso tesouro é o Senhor, o nosso tesouro é Cristo, todo o resto é refúgio. Quem disse isso no Novo Testamento? Paulo. Todo o resto é refúgio. O nosso grande tesouro é o Senhor. Venha para a igreja todo domingo por causa de Deus, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo carro ou vindo de ônibus, a pé ou não, não importa. Cuidado com uma tristeza enorme quando não tem dinheiro, não está bem financeiramente, melancólico, depressivo. Isso mostra que o teu Deus não te alegra. O nosso Deus é a razão da nossa vida, meus irmãos. O nosso Deus é tudo o que nós temos de mais valioso e precioso, é o que mais deve alegrar o teu coração. Vai acordar amanhã de manhã cedo, você se alegra não porque tem um emprego, porque isto é apenas um detalhe, é apenas uma dádiva. Você se alegra porque você tem Deus. Se não for assim, Satanás vai dizer da tua vida, sabe aquela pessoa? Debalde te adora, Senhor. É mentira, é falsidade, ama é o dinheiro, e ele vai estar certo. Que Deus seja glorificado, meu irmão, na sua vida. Se vier um desafio como o de Jó na minha e na sua vida, desafio grandioso, e nós vamos ver que só piora, que Deus receba a honra e receba a glória, mesmo que nós não estejamos entendendo nada, que Deus seja glorificado. Amém? Amém. Cuidado com as artimanhas e presas do diabo. Que o diabo seja envergonhado essa noite com a sua vida, como foi com a de Jó. Que Deus, se Ele assim aprouver e for da vontade dEle, Ele possa apontar para a minha vida e para a sua vida, e sem medo, dizer, este aqui me ama de verdade. E Satanás ser frustrado com todas as seus ataques, suas tentativas. Que o Senhor seja glorificado e que a história trágica de Satanás desde o Éden continue acontecendo na minha e na sua vida. Que ele seja derrotado hoje, amanhã
depois envergonhado, sabendo que nós não estamos aqui por aquilo que nós recebemos, nós estamos aqui por causa de Deus, e somente por isso. Nós ouvimos hoje que na África, e eu fui lá e vi, eles são alegres quando estão adorando a Deus, mesmo não tendo uma cadeira ou um banco. Estamos num projeto de ter cadeiras melhores. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas se não tiver banco, vem e sente no chão. Venha para a igreja, sente no chão, adore ao seu Deus, no luxo ou na pobreza, adore a Deus. Vamos orar. Deus amado, esta minha oração é a oração de todo aquele que está aqui essa noite. Nós te amamos, Senhor. Queremos dizer isso publicamente, nós te amamos. Sabemos da nossa fraqueza, das nossas lutas, sabemos da nossa fragilidade diante da dificuldade, da turbulência, mas nós queremos, ó Deus, definitivamente dizer para o Senhor e dizer para Satanás e para os demônios que estiverem nos ouvindo: nós não estamos com o Senhor por causa dos nossos bens, estamos com o Senhor por causa do Senhor. Glorifica o teu povo, seja com o teu povo, capacita o teu povo, e que possamos ser um testemunho ambulante, dia após dia, semana após semana. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós teremos um pós-lúdio. Eu quero convidar você a